Bom dia. Os senhores estão passando bem? Graças a Deus, Ameixo Sama. Estamos no mês de outubro, não é? Eu pensei que os senhores não viessem. Feriado prolongado, né? Todo mundo comemorando. Sexta-feira foi dia Nossa Senhora Aparecida. Dia das Crianças, né? Então, nosso Meixo Sama diz que é muito importante que nós tenhamos essa consciência, nós messiânicos, tenhamos a consciência de que o padroeiro do local onde nós moramos, né, no caso, Nossa Senhora Aparecida do Brasil, ela tem um papel muito importante no plano divino. A padroeira é responsável por todos os nascimentos e por cuidar da felicidade dos seus protegidos. Então, nós brasileiros temos como protetora, como inspiradora, Nossa Senhora Aparecida. Nós somos messiânicos, não somos cristãos, mas o mundo espiritual não pertence à igreja messiânica. O mundo espiritual é algo muito maior. E nós estamos dentro disso. Pelo plano divino, ficou definido que a padroeira do Brasil é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida. Não é assim? E Meixo Sama diz que o trabalho de Nossa Senhora Aparecida, quer dizer, do padroeiro, é proteger e conduzir a vida dos seus protegidos. Então, qual é o objetivo do padroeiro? É que o habitante daquele local seja feliz, seja progrida, tenha saúde, alegria. E qual é a missão da igreja messiânica? É a construção do paraíso terrestre. Então, o nosso presidente estava bem lembrando que no dia 12 de outubro, a gente devia agradecer a Nossa Senhora Aparecida por estar nos conduzindo também como messiânicos, porque com certeza ela deve ser muito feliz com cada messiânico, porque nós vivemos cada dia tentando construir o paraíso terrestre, onde os filhos e os protegidos de Nossa Senhora Aparecida vão viver. Então, nós messiânicos precisamos nos voltar para Nossa Senhora Aparecida e dizer para ela: olha, pode contar com a gente que o Brasil vai virar paraíso. Não é? Pode contar com os senhores? Então vamos ministrar bastante, chorei, né? Então, é importante ter essa consciência que o padroeiro de cada local está trabalhando junto, né, com a gente, nos protegendo, nos enviando as pessoas que nós precisamos cuidar para que o Maranhão, para que o Brasil se torne um local melhor, certo? Mas também, como foi lembrado, é Dia das Crianças, né? É muito importante a gente lembrar da formação de cuidar das crianças. Ainda agora eu estava ministrando direito, tinha uma criança cantando aí, né? Tiraram ela, tadinha, né? Ele estava tão feliz, né? Está ali, estava tão feliz, falante, né? Parece, é a música mais gostosa, respeitando o coral. Cadê? A Flor vai ficar triste, né? Mas a voz de uma criança é sempre, né? Nos acalma, né? Estava ministrando, chorei, ouvindo, pensando, né? Na minha neta, né? Nos meus filhos quando eram pequenos. Mas como foi lido no ensinamento, hoje, devido à educação materialista, os nossos jovens vivem confusos em busca da felicidade e acabam buscando a felicidade onde menos vai encontrar, que muitas vezes é a droga, é a violência, né? Então, todos nós, em nossas ruas, nas nossas famílias, temos 1 ou 2 casos de jovens que estão envolvidos com algum problema de comportamento, seja por causa de droga, seja por causa de violência, não é mesmo? Na minha família tem.
E ouvindo cada membro, de vez em quando, eu sei que algum primo, algum sobrinho, às vezes até mesmo um filho está envolvido. E nesse ensinamento, religião é milagre, o que Meixo Sama diz? Ele diz que isso é reflexo da educação materialista. Quando a gente fala educação materialista, fica, né? Então a culpa deve ser dos professores, né? A culpa está lá na escola. Eles estão ensinando coisa errada para os nossos filhos. Aí segunda-feira é dia dos professores. Eu falando assim, os professores vão ficar desesperados, né? Mas eu também sou pedagogo, eu sou professor. E sei o quanto um professor luta para ajudar os nossos filhos a se tornarem pessoas éticas, pessoas corretas. Então o professor é muito importante nisso, e não o culpado, né? O culpado somos nós, os pais, né? Na forma como nós criamos nossos filhos. Então nós é que tornamos os nossos filhos materialistas, pela nossa postura, a nossa maneira de ver o mundo. Não é o que a gente fala, mas é o que a gente sente. Então Meixo Sama diz que o que faz o filho se tornar bom ou mal, correto ou incorreto, não é o que nós falamos da nossa boca, mas o que nós sentimos em nosso coração. Por quê? A atitude do filho é reflexo do coração dos pais. Então eu sempre tento me policiar para não cultivar dentro do meu coração coisas que mais tarde vão fazer com que meus filhos se tornem pessoas difíceis, errôneas, pessoas más, egoístas, né? Então, quando a gente pensa no Dia das Crianças, nós precisamos pensar, um dia essas crianças serão os adultos que vão cuidar de nós, seja a gente velho, ou seja a gente até no mundo espiritual. Então tinha uma missionária de muitos anos que dedicou comigo. Um dia ela veio reclamar que a filha não queria dedicar, não queria saber nem de usar o Ricari. Aí, como eu já tinha dedicado muitos anos e conheci desde criança a filha dela, eu falei, sabe, a culpa é sua. Minha? É. Lembra quando sua filha estava estudando? Você dizia que ela não podia dedicar porque ela tinha que estudar. Aí eu dizia para a senhora, deixa ela dedicar pelo menos um dia, para que espiritualmente ela tenha condição de fazer uma boa prova, de ter uma boa, né, aprender melhor, purificar a cabeça dela. Não, ela tem que estudar porque ela não vai, né, tem que passar de ano. E todos os anos a senhora fez isso. O que a senhora disse à sua filha? Mais importante do que Deus é o estudo. Foi isso que a senhora disse para a sua filha. E ela acreditou na senhora, e agora a senhora quer mudar ela. Não vai mudar. Então, quando Meixo Sama fala da educação materialista, não é o professor que é o culpado, é o contrário. O professor tenta corrigir o que nós pais estamos tentando estragar. Então, segunda-feira é dia dos professores. Então, eu queria prestar homenagem a mim, que sou professor, né? E a muitos membros que são professores. Então pensem, vamos pensar. Eu penso muito, eu também não acredito que seja um pai perfeito, mas eu luto muito com meu coração para não deixar nascer dentro dele a erva daninha da ingratidão, do egoísmo, porque um dia mais cedo ou mais tarde essa erva daninha, essa semente da ingratidão vai brotar nos meus filhos. E quem vai sofrer isso sou eu, porque fui eu que plantei. Né? Cada um vai colher aquilo que plantou. Então, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, não quero ir no culto, tu vai, né? Tu vai. Não, mas eu não quero, é muito chato, não tem problema, mas tu vai. Aí vinha emburrado. Mas no final do culto estava todo sujo, todo suado, né? Tinha comido um monte de coisa na cantina que eu tinha que pagar, mas voltava feliz e satisfeito para casa.
né? Então, hoje é o contrário. Hoje eu nem preciso falar, ontem eles estavam aqui no culto, né? Porque eles foram aprendendo que precisa vir para quê? Agradecer toda a proteção que recebeu ao longo do mês, né? Mesmo que não tem muito tempo para dedicar, mas o culto mensal eles não deixam de participar. Eles moram em Belém, então vão a Belém, hoje estão aqui, vieram aqui, ontem. Para quê? Para agradecer a proteção e bênção que recebem a cada dia. Por quê? Por mais que a gente seja inteligente, capaz, tenha dinheiro, sem Deus é impossível viver nesse mundo tão absurdo que a gente vive. Que tem bala perdida, que acha alguém, né? Que tem um bandido que para pegar um tênis ele, né, machuca, fere, mata. Então, sem a proteção de Deus é impossível viver nesse mundo, né, protegido. Então, eu gostaria que todos se lembrassem, por que estamos reunidos hoje? Para agradecer a Deus toda essa proteção, e principalmente aquela que nós nem observamos, nem sentimos, nem percebemos que aconteceu. Porque quando a gente percebe, como eu disse mês passado, é quando a gente está correndo risco. O bandido enfia a arma na cabeça da gente, o carro fica todo destruído e a gente sai inteiro, mas sofre um susto danado. A maior proteção é aquela que nem susto a gente tem. Então hoje nós estamos reunidos para agradecer toda essa proteção, todo esse amor que Deus tem pela gente, até a gente sendo ingrato, até a gente não reconhecendo, mas Ele continua nos protegendo. Então hoje é o dia do culto mensal de agradecimento, e para isso nós estamos aqui reunidos. Então, antes do culto eu refleti bastante, agradeci, porque como eu sou feliz, né? Tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades, mas apesar delas, somando e diminuindo, eu sou mais feliz do que infeliz. Eu tenho mais coisas a agradecer do que a reclamar. Na verdade, nem tenho o que reclamar, porque o que eu recebo é tanto de proteção que o que dá errado, eu penso que é culpa minha mesmo, né? Então, gente, hoje é o dia do culto mensal de agradecimento, então estamos reunidos para agradecer. E esse mês nós tivemos uma grande permissão. 7 membros da nossa igreja participaram da caravana ao solo sagrado do Japão. Então, eu queria pedir a dona Amélia, a dona Célia, que são parte desse grupo, né? Os outros estão com fuso horário, porque como o Japão agora no Japão são 10 horas da noite, né? Que é 10 horas da manhã. Então, quando a gente volta do Japão, dá um sono no horário que é para a gente estar dormindo, estar acordado, né? A fome acontece na hora errada. Então, eu queria chamar a dona Amélia e a dona Célia para vir aqui agradecer essa permissão, por favor. Bom dia a todos. Se eu fosse falar o período que passamos lá, daria uma semana, mas vou resumir o máximo. No Encontro Nacional da Horta no Solo Sagrado do Brasil, em 2017, o nosso presidente fez um grande objetivo e lançou a tarefa para todos os coordenadores do Brasil, que o encontro de 2018 seria no Japão. E, imediatamente, chegando aqui no Maranhão, eu criei o objetivo de não ir só como representante do nosso Estado, mas sim com a equipe de 10 missionários da Horta. Fiz a lista, pedi apoio aos ministros, principalmente o reverendo, e, graças a Deus Meixama, fomos 5 missionários da Horta. Chegando no solo sagrado do Brasil, do Japão, em Atami, no dia do culto mensal, fomos comunicados que haveria um momento com o presidente da Igreja Messiânica Mundial, reverendo Kobayashi. Porém, fui surpreendida ainda mais com a presença do nosso presidente.
reverendo Marco Rezende, e toda a comitiva, as duas comitivas. Puxa vida, realmente, a presença deste significou para mim que quando passamos uma tarefa, devemos também estar juntos, e não somente passar a tarefa. Assim, o momento de estar com as comitivas, principalmente a do Brasil, ficou uma resposta de Meixo Sama. Fortalecimento ainda mais da importância de trabalharmos em equipe. Muito obrigada. Meu nome é Célia Maria de Almeida da Anunciação. Dedico como multiplicadora do programa Horta em Casa e Vida Saudável da Igreja São Luís. Este ano fui convocada para peregrinar ao solo sagrado do Japão, onde aceitei, porém, não acreditando que conseguiria, por ser um sonho muito alto. Entre altos e baixos, as situações foram ocorrendo onde consegui ganhar esta grandiosa permissão. Em Hakone, senti que meus antepassados dedicaram junto com Meixo Sama na concretização desse lugar divino. Só peregrinando é que podemos sentir o amor de Meixo Sama, através das visitas nos locais sagrados. Em Atami, podemos vislumbrar arte de alto nível. É uma contemplação inigualável. Em Kyoto, além de visitarmos o templo e outros locais, podemos dedicar na limpeza do solo sagrado. Com a peregrinação, despertei para seguir ainda mais os passos de Meixo Sama, diante desta grandiosa permissão de participar da primeira caravana de agricultura natural ao Japão. Agradeço a oração de todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização desse grande ideal. Obrigada e bom dia a todos. Ontem, né, tinha mais a dona Célia, né, o André, a Flávia, e também colocaram, né, mas o importante é que os outros também relataram que muitas vezes quando fala, né, vamos ao solo sagrado do Japão, aí todo mundo já pensa, é caro, né? É longe, é do outro lado do mundo, 29 horas, né? Até chegar lá, mais 29 horas para voltar. Aí já pensa nas dificuldades materiais. Mas todos eles estão relatando, né, que no dia que eles saíram daqui, o dólar chegou a 4,50. Né? A caravana ficou quase o dobro. Né? Mas, estranhamente, quando eles voltaram, o preço estava 3,70, baixou. Né? Mas, mesmo com essa dificuldade, eles estavam falando, né, tudo foi se encaixando, desde o início da preparação até o final. Então, eles estavam colocando, né, que criaram o objetivo de ano que vem levar 100 maranhenses para o Japão. Né? Eu tinha colocado 40, né, mas eles aumentaram, aí, né, por conta deles agora. Não, mas vamos... É muito importante, né? Meixo Sama fala que a primeira coisa que a gente devia fazer depois que recebe o Hikari é ir ao Japão. Porque a alma, nossa alma, que está dentro do nosso espírito, que faz com que o nosso corpo viva nesse mundo, a primeira vez que quando Deus criou, a primeira vez que nasceu dos messiânicos foi no Japão, num dos 3 solos sagrados. Talvez os senhores nem imaginam como isso
porque isso aconteceu 3, 4, 5 mil anos atrás. Mas quem vai lá, em algum desses 3 solos sagrados, sente uma emoção que aí a gente entende o que é isso que Meixo Sama fala, porque a gente encontra com o local onde nós fomos criados a primeira vez nesse mundo. Como nós nascemos e renascemos várias vezes, isso vai ficando escondido lá no fundinho, lá no cantinho. E hoje, como a gente já viveu 10, 12, 9 vezes, já nasceu várias vezes, a gente não consegue perceber. E aí, quando chega lá no Japão, a gente nasce de novo. Nosso espírito reconhece e bebe a água onde nasceu. Então, Meixo Sama diz, primeira coisa que a gente devia fazer é ir no Japão, encontrar com Deus aonde Ele nos criou para cumprir a nossa missão. Então, todos que vão ao Japão, sempre que voltam, a sua vida é transformada de uma maneira maravilhosa. Então, eu gostaria de pedir que todos criassem esse objetivo. Antes de morrer, eu preciso ir no Japão. O quanto antes eu preciso ir. Vai que teu filho não é bem criado, ele nem faz Soreisashi, tu vai ficar por aí mesmo, né? Mas já que está falando de Soreisashi, está aproximando o culto às almas dos antepassados, né? Os senhores receberam um papel que foi distribuído aí, antes do culto? Esse papel tem vários ensinamentos de Meixo Sama, e no final tem tarefas nos indicando como preparar para o culto às almas dos antepassados, não é isso? Tem aí verificar o seu Soreisashi. Antes do culto passou o vídeo, né? O ministro Santana, que é responsável da parte de Soreisashi, explicando. Então, nesse papel que foi entregue aos senhores, tem as tarefas para o culto. Verificar o seu Soreisashi, está tudo correto, não tem nenhum nome errado, não está faltando ninguém. Fazer o rascunho, começar a preparar o seu formulário, né? Antes de botar no formulário que vai vir para o altar, faz um rascunho, né? Depois, prepara a sua oferta de gratidão de acordo com a sua condição, pergunta ao seu antepassado, né? Como que eu posso fazer um donativo que vai chegar aos senhores, que os senhores vão ficar felizes? Depois, a maneira como vai preencher o seu formulário, né? Manter limpinho, organizado, né? Não deixar sujar, não amarrotar, para poder entregar na igreja. E no dia 2 vai ter o culto aqui em sintonia com o solo sagrado pela manhã. E caso haja dúvidas, procure o seu ministro, o seu assistente de ministro. Ontem nós tivemos uma aula sobre isso, conversamos sobre essas dúvidas que possam surgir. Então eu gostaria de pedir que todos lessem esses ensinamentos de Meixo Sama, algumas experiências que a nossa igreja preparou, e como preparação. Mas importante, eu acho, que é essa preparação. Nós messiânicos, né, sabemos, por causa de Meixo Sama, dos seus ensinamentos, que no dia 2 de novembro, todos os antepassados, mesmo aqueles que não têm religião, que não acreditam nisso, todos os antepassados, em qualquer nível espiritual, seja aqueles que estão mais elevados, que já estão virando santo, e até aqueles que estão lá meio jogados na sarjeta do mundo espiritual, todos têm a permissão de vir visitar os seus descendentes. Então, o dia 2 de novembro é um dia estabelecido para esse encontro. Tem antepassado que vai na casa da gente, aí a gente está na praia, aí ele fica lá esperando a gente voltar, né? Mas nós messiânicos não. Preenchemos o nosso formulário, entregamos na igreja, pedindo a Deus que envie luz para o nosso antepassado. Para quê? Para que ele volte para o mundo espiritual diferente, mais feliz. Não sei quem são os membros mais antigos, devem lembrar, eu ontem estava lembrando. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente fazia o culto de antepassados, tinha um monte de gente passando mal, tinha gente que chorava, gritava, até assustava, tinha frequentador que nem voltava mais porque pensava que era um centro espírita, né?
Mas à medida que nós fomos cultuando os antepassados, os anos foram passando e foi diminuindo. Hoje nem acontece. Lá no solo sagrado, então, não acontece nada. Eu estava em Natal, há uns anos atrás, fiz o culto, e aí um membro que estava afastado, que voltou, aí falou para mim depois do culto: engraçado, né? Está mais fraco o culto. O senhor acha? Eu acho. Porque antes incorporava um monte de antepassado, agora não incorpora ninguém. Foi o contrário, homem. Agora os antepassados saíram desse nível, porque como o seu descendente não entende, não aceita, ele é obrigado a forçar a situação. Mas à medida que nós viemos cultuando nossos antepassados, essa situação mudou. Hoje o culto de antepassados é um culto tranquilo, agradável, sem barulho, sem gritaria. Não é? E os mais antigos lembram, não lembram? Então, isso é porque o mundo espiritual dos nossos antepassados clareou, e eles não precisam forçar a situação para serem cultuados. Então, o nosso presidente estava falando: nós messiânicos temos essa alegria de estar conscientes disso e fazemos o nosso formulário com todo amor e carinho. Mas e os nossos amigos que nem sabem que podem cultuar seus antepassados? E os antepassados dos nossos parentes e amigos que não sabem, coitados, não recebem essa luz, porque o descendente dele não sabe que pode fazer isso. Então o presidente pediu, está até aí nessa folha, lá no finalzinho: vamos ampliar, vamos convidar nossos amigos, nossos conhecidos a fazer o seu formulário também, preparar seu formulário e botar o nome dos seus antepassados, né? E, se possível, o ideal seria ele vir ao culto também, oferecer um donativo de acordo com a condição dele, mas participar do culto. Por quê? Mesmo que ele faça a lista errada, mesmo que ele não venha no culto, mas se ele fez do próprio punho dele, da própria vontade dele, e esse formulário está aqui no altar, o antepassado dele vai receber a luz do culto. Mais ou menos de acordo com a permissão de cada um. E quando esse antepassado voltar para o mundo espiritual, ele vai levar essa luz e vai se sentir melhor, e vai poder ajudar o seu descendente a mudar a sua vida também. Então o presidente pediu que a gente não use esse culto apenas para nós messiânicos. Vamos compartilhar com as pessoas essa alegria de cultuar os nossos antepassados. Então eu pediria aos senhores, por favor, falem com seus parentes, amigos: não acredita, não tem problema, mas ele sente saudade do pai dele, da mãe dele, do filho, então põe lá o nome, presta homenagem para o seu filho. Não é que está acreditando no mundo espiritual, mas pelo menos o amor que ele sente pelo pai, pela mãe, pelo filho que hoje não está mais nesse mundo, pode ser expresso. Eu já estou fazendo o rascunho do meu culto, do meu formulário, né? Então, como é que mas não é o mesmo antepassado? Não morreu, graças a Deus, não morreu ninguém do ano passado para cá, né? Então a lista é a mesma do ano passado, está lá guardadinho o rascunho do ano passado. Mas eu não sou mais o mesmo. Ano passado eu era uma pessoa. Durante esse 1 ano que passou o culto de lá para cá, eu aprendi muitas coisas. Os senhores me ensinaram muitas coisas, a gente convivendo, eu acompanhando os senhores trazendo suas experiências, seus milagres, que nem do seu Luiz agora. Eu fui aprendendo várias coisas. E então eu não sou o mesmo Trianon de 2 de novembro de 2017. Eu mudei. Então o meu sentimento em cultuar os meus antepassados muda. Então eu preciso revê-los. Então quando eu vou botar o nome lá, eu boto lá família Trianon. A família Trianon tem 500 anos, eram camponeses, nem tinha nome, né? Um dia alguém comprou a fazenda e a fazenda chamava Trianon. E aí perguntou: qual é o teu nome? Michel. Michel de quê? Michel. Porque ele não tinha sobrenome. Então põe aí Michel da Granja Trianon. E aí registrou, o governo da França comprou esse terreno e botou lá o nome do meu antepassado, Michel da Granja Trianon. Imagina hoje, Francisco da Granja Trianon, e você se reverendo é um galinha, né? Ainda bem que a granja saiu, ficou só
o Trianon, né? Então, assim que nasceu a família Trianon, vocês vão perguntar, mas como é que o senhor descobriu isso? Levou 30 e tantos anos, fuçando o passado, perguntando para um, para outro, procurando na internet, porque eu queria saber de onde eu vim. Então eu descobri que a cidade onde essa família nasceu chama-se Luz Arches, fica em Hors-de-Seine, no norte de Paris. Nunca fui lá, um dia vou, né? Então eu descobri de onde uma parte da minha família, aí descobri, né, apesar do nome ser assim pomposo, Trianon, né, mas eles fizeram muita coisa errada. Eles pegavam coisa dos outros e não devolvia. Esquecia, coitados, né? E isso gerou muitos problemas. Acho que até alguns eu tenho hoje. Às vezes falta algum dinheiro, eu penso, foi aquele terreno que não devolveram, né? Então, quando eu boto lá família Trianon, reflito sobre isso. Também não é que fez só coisa errada, fez coisa boa também. Mas eu reconheço que eu sou representante da família Trianon, que muitas vezes se aproveitou, né, das outras pessoas, muitas vezes fez coisas corretas. Então, quando eu boto esse nome, eu reflito que eu sou representante disso. Tem também a família Mendes. Família Mendes é do meu pai, que veio do Ceará, que é da mãe do meu pai. Eles tinham plantação de milho, feijão, criava gado no Ceará, mas veio uma seca enorme no final do século XIX, em 1800 e alguma coisa, e eles perderam tudo. Acabou com tudo, foi 10 anos de seca. Aí os meus avós acabaram indo parar no Rio de Janeiro. Aí minha avó contava que a avó dela dizia assim, a gente era feliz lá no Ceará, porque lá a gente tinha a terra da gente, a gente plantava feijão, plantava milho, tinha a fartura. Aqui no Rio a gente trabalha em fábrica de tecido, tem que comer algodão. Aí diz que minha avó fala que a avó dela até nem ia na igreja porque ela maldizia Deus, porque se Deus existisse, a gente estava lá no Ceará. Então minha tataravó morreu com essa mágoa de Deus. Pode ser até que é por isso que eu sou ministro, para tentar, né, resolver isso, não sei. Então, sabendo que a família Mendes perdeu tudo e ficou com essa mágoa, quando eu boto lá família Mendes, eu reflito sobre isso e peço que Deus, né, reconsidere os sentimentos dos meus antepassados. Aí tem meu avô Henrique Trianon, ele era músico, né? Era operário de uma fábrica e era músico, ele tocava com pixinguinha, né? Era carioca, tocava samba canção, chorinho, era um homem alegre, boêmio. Minha avó não gostava muito não, mas ele parece que gostava bastante. Mas era um homem, né, sério, correto, reto, mas ao mesmo tempo era um artista. Então, quando eu boto o nome do meu avô, eu lembro ele tocando violão para a gente, pequenininho, ele tocando música para a gente, né, no quintal lá da minha avó. Então, quando eu boto o nome do meu avô, eu trago essa minha lembrança e essa alegria de, apesar de ele ter falecido, eu tinha só 7 anos, eu ainda lembro. E aí tem um outro avô, Antenor, que eu não conheci, que ele faleceu quando meu pai tinha 5 anos de idade, de problemas de pulmão. Mas diz que ele adorava cinema, toda semana ele ia ao cinema. Isso em 1940, 40 e pouco. Que era o hobby dele, ir ao cinema. E eu adoro cinema. Eu adoro filme, eu gosto de ver filme. Um negócio que me relaxa é ver filme. Eu estou sempre vendo filme. Então, será que essa não é influência do meu avô Antenor? Então, quando eu ponho cada nome que eu vou colocando, eu vou pensando sobre isso. Eu também não podia ter filhos, né? Minha esposa tinha útero infantil e retrovertido. Então a gente não podia ter filhos quando casou. Mas ela ficou, de repente, do nada, ficou grávida. Não era nem para ficar grávida. E aí a gente ficou animado, né? Puxa, Meixo Samatô, vai ter filho, não sei o quê. Mas com 5 meses de gravidez, ela perdeu. Aí o médico falou, toda vez que engravidar, se engravidar, toda vez vai perder. Aí eu fiquei triste, desanimado, né? E aí minha mãe me puxou a orelha.
olha, lembra, quando você casou, você sabia que não podia ter filho. Você disse que estava tudo bem, que ia entender isso como vontade de Deus. Não foi o que você falou? Foi. Então, você devia agradecer. Mãe, agradecer porque perdi um filho, sim. Você não ia ter nem esse. Que ministro que você é? Eu era ministro novinho, né? Mas era ministro. Então ela falou assim, que ministro que você é, nem acredita no mundo espiritual? Você não queria um filho? Queria. Então Deus deu. Morreu, mas deu. Está no mundo espiritual. Você não fez Soreissage? Fiz. Que nome que você deu? Ive. Porque eu não sabia se era homem ou mulher, então botei Ive. Então você agradece. Deus, muito obrigado. Essa sensação de ser pai, 5 meses eu tive, eu não ia ter. Aí minha mãe falou, quem agradece o que tem, ganha o que não tem. Parece que Deus ouviu a minha mãe. Deve ter ouvido. Deus sempre escuta as mães, né? Às vezes eu queria ser mãe. Bom, mas 6 meses depois minha esposa estava grávida. E nasceu Thaís. Foi uma gravidez difícil, mas a Thaís está aí com 24 anos. Não, eu disse 25, ela ficou brava. É 24. E depois nasceu o Henrique. A minha televisão quebrou, aí nasceu o Henrique. Com 1 ano depois, o Henrique que está com 23. Aí depois veio mais outro que a gente perdeu. Aí minha consciência já era diferente. Aí eu botei o nome de Etienne, porque também não sabia se era homem ou mulher. Perdi com 5 meses também. E depois desse, aí veio o Gabriel, que hoje tem 19 anos. Vai fazer 19 anos. Então eu tenho 5 filhos. Então quando eu vou fazer meu formulário, que eu vou botar lá Etienne Trianon de Souza, eu agradeço, porque ele foi o primeiro filho. Meu primeiro filho. Foi ele que fez nascer dentro de mim o que é ser pai. Então, cada nome que eu boto no meu formulário, eu vou pensando, agradecendo. Mas existe aqueles que a gente não sabe quem são, por isso que a gente põe a família. Como eu falei do Trianon, do Mendes, abrange aqueles antepassados que eu desconheço, que eu não tenho informação. Então, por favor, os senhores, desde já, porque o mundo espiritual, tudo acontece primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no mundo material. Então, o dia 2 é o culto aqui. Então, os nossos antepassados estão começando a se organizar, ansiosos. Será que ele vai botar meu nome? Será que ele vai lembrar de mim? Porque tem antepassado que fez muita coisa boa, a gente tem lembrança boa. Mas tem outros que fez coisa negativa. Então, o Meixo Sama fala assim, no dia 2 de novembro, no dia de finados, não é bom falar coisa negativa do seu antepassado, porque ele vem visitar, ele volta triste para o mundo espiritual. Aí, a pessoa vem e vê lá o filho reclamando dele, aí ele volta triste, puxa, eu fui um pai péssimo, só deixei lembrança ruim. Aí o membro perguntou para mim, mas reverendo, nesse caso o que faz? Não fala nada, só diz, papai era tão legal. Ele tinha uma sobrancelha tão bonita. Nunca vi um branco do olho melhor do que o dele. Pelo menos ele não vai sair triste. Então, gente, por favor, vamos preparar. Preparar bem, porque o antepassado já está se organizando. Eles estão lá comprando roupa no mundo espiritual para vir assistir o culto. Estão cortando o cabelo, a unha, preparando para vir para o culto. E quem vai, ele só vem se a gente convida. Se a gente não convida, ele vai lá na nossa casa e fica lá sentado esperando a gente voltar do culto. Porque ele não foi convidado. Aí, o ministro Antônio é um responsável da liturgia rigoroso, Aí ele falou, mas reverendo, mas é a pessoa que chega aqui atrasado, não tem problema, recebe. Talvez não vai colocar no altar, mas deixa lá dentro da liturgia. Isso é sinal que o antepassado deve ter pego algum ônibus que atrasou, Ficou preso lá na porta do estacionamento. Vai ver que no meio do caminho ele foi assaltado, estava vindo do mundo espiritual, aí parou, em alguma favela, alguma comunidade. Aí deu problema.
né? Ah, mas mesmo que chega o formulário sujo, vai ver que o mundo espiritual daquela família está sujo, está amassado. Então, o formulário é reflexo de cada um, né? A gente tem que respeitar, não é o ideal, né? Imagina você vir para o culto todo sujo, todo amarrotado, né? Vai ficar todo mundo te olhando meio esquisito, mas isso não impede de você assistir o culto. Vai se sentir meio esquisito. Então, quando a gente entrega o formulário amarrotado, sujo, né, mal feito, é sinal que é reflexo do mundo espiritual. Então, estava falando para os ministros, aceita a si mesmo, não tem problema. Eu não posso fazer a parte do outro, eu posso fazer a minha como ministro recebendo o formulário. A gente tem que orientar, explicar. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, quando for convidar os seus amigos a fazer os formulários, por favor, né, explica dessa maneira. Que sentimento que você tem pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua família? Quando você botar no papel, faz assim. Essa é a maneira correta de fazer o formulário. Certo? Os senhores entenderam? Então, também gostaria de dizer, né, os senhores devem ter recebido a revista Izunomê, não? A revista Izunomê de setembro, que é essa que tem essa capa, no centro dela tem a orientação, né? Também tem como preencher o formulário, aqui tem a tabelinha, quem que vem primeiro, avô, avó, quem que é avô primeiro. Então tem toda a informação aqui. Além disso, lógico, se tiver alguma dúvida no preenchimento, é só falar com os ministros, com seus assistentes de ministro. E tem uns avisos que eu gostaria de passar aos senhores. Primeiro, o pessoal da comunicação fez uns DVDs, porque algumas pessoas têm perguntado das aulas que a gente deu ao longo desse ano. Então, nós tivemos 2 aulas de alimentação e espiritualidade, explicando como se alimentar de forma correta, né? Então, quem quiser tem as aulas, quem não pôde vir, tem as aulas. E também, no dia 27, o grupo de alimentação e saúde, de 9 a meio-dia, eles já estão fazendo inscrição agora. Quem quiser, elas vão fazer aula prática de como manipular direito, fazer corretamente esses alimentos. Então, quem quiser se inscrever, ali tem um plantão e ao longo do mês, vai ser dia 27 de outubro, de 9 a meio-dia. Também os jovens fizeram mês passado atividade, né, de encontro das co-irmãs, e a gente teve, na preparação desse encontro, teve 3 aulas. Um sobre fé, outro sobre família e outra sobre trabalho. Aí algumas pessoas também pediram, então o pessoal da comunicação fez um DVD sobre com essas aulas, com essas palestras. E também algumas pessoas perguntaram sobre o vídeo dos 50 anos. Então, eles montaram um vídeo sobre quando a gente comemorou 50 anos da nossa igreja. Então, quem quiser, né, só ver ali, tem o pessoal vendendo o DVD, é baratinho, acho que é 50, 60, 70. Então, vai mais? Não, é R$10, né? Tá bom? Quem quiser, é só pegar. Um outro aviso é que no dia 21, nós íamos inaugurar a cidade operária, mas devido a alguns problemas, né, na construção, a gente atrasou um pouco, então vai ser dia 24 de novembro. Também o reverendo Massal não pôde vir, ele teve uma atividade. Então, dia 24 de novembro, às 10 horas, é um sábado, a gente vai fazer a entronização da imagem. E no dia 21 desse mês, a gente vai fazer uma grande reunião de Jorei, dia 21, domingo, de 9 a meio-dia, para preparação dessa entronização. Então, quem quiser, puder participar, a obra já está praticamente pronta, já foi tudo rebocado, já tem teto, só está faltando botar o forro agora, o forro e o piso para a gente inaugurar, né? Então, dia 21 de outubro vai ter essa grande reunião de Jorei e oração lá. E, como preparação do culto, tem Santa Inês, vê a caravana de Santa Inês, não para. Cadê? De pé aí, vamos lá, por favor. Obrigado pela presença.
Ontem também estiveram membros de Pinheiro, Mirinzal, de Santa Rita, né? Ontem vieram bastante membros do interior também, mas queria agradecer, né? Eles quase todo mês estão vindo, praticamente todo mês está vindo, né? Agradeço esse esforço e empenho. E, então, como vocês estão vindo, mês que vem o reverendo Marçal vai lá, viu? Dia 20 ele vai lá, 22 ele vai lá em Santa Inês. E para terminar, como a gente está falando da preparação do culto, dia 27 de outubro, às 16 horas, nós vamos ter uma sessão de cinema com um filme orientando sobre o mundo espiritual, sobre como cultuar, o sentimento de cultuar seus antepassados. Vai ter pipoca, bombom, né? E o filme, das 16 até as 17h30. Às 18 horas tem a outorga do Ricardo. Então, dia 27 de outubro, vai ter um filme, né, sobre o mundo espiritual, explicando com que sentimento a gente cultuar o antepassado. Certo? Então, por favor, vamos viver o mês de outubro preparando bem o culto às almas dos antepassados. Posso contar com os senhores? Então, um bom mês para todos nós e um bom retorno aos seus lares.